Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Contrafluxo. Eu sou Kátia Gonzalez e para o episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre o abuso sexual. Mais precisamente o abuso sexual infantil e como que a gente pode, na contemporaneidade, falar desse tema de um outro olhar. Mas antes de apresentar as nossas convidadas, eu gostaria de falar com você que gosta de leitura, gosta de livro, né? E também quer se envolver no mundo da leitura, sobre o lançamento do livro do Cancato, que é um diretor de filmes. Nesse livro ele fala sobre crônicas reais de um cotidiano imaginário, onde ele vai fazer uma fusão ali do mundo fantasioso dele com o mundo imaginário. Eu estou super ansiosa para ler, porque com certeza vão ter aqui crônicas muito interessantes para o nosso dia a dia. Outros livros importantes também, né, que a Artmed, que é a nossa parceira aqui do Contrafluxos, presenteia aos nossos convidados. É o Cartas a um Jovem Psicólogo, que também é muito bom, estou lendo ele, né, e recomendo. E Novas Técnicas da Terapia de Luto, que a gente vai presentear aqui as nossas convidadas. E já falando delas, hoje a gente está aqui com Kalila Barbosa e com Giovana Paraíso. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, né? Gostaria de entregar aqui o livro que a Artmed está presenteando vocês. Obrigada! Muito obrigada. O Contras fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente para falar sobre um tema muito importante. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Eu sou Giovana Paraíso, sou psicóloga, terapeuta de casais e famílias, orientadora parental, um tanto de psicologias na minha vida, além de psicóloga educacional, então atuo também em 2 escolas aqui em Salvador, e mais um monte de outras coisas. Eu sou Kalila Barbosa, como diria um professor meu da época da graduação, que está cá, ali e lá. E estou, né, cá, aqui e lá, em muitos espaços, dentro e fora da psicologia. Atuo em diferentes frentes aí na psicologia, mas esse é só um espectro de Kalila, né? E todas as vezes que me pedem para me apresentar, sempre me vem uma coisa muito diferente. E é massa, porque eu sempre me apresento, inclusive, para mim mesma. Mas em todas essas apresentações, normalmente aparece Mãe de Benjamin. Ótimo, maravilha, né? A gente tem um assunto bem denso para poder falar hoje, mas é importante para a nossa sociedade, porque de fato traz uma nova perspectiva, um novo olhar conceitual, uma nova representação social para o que é o abuso sexual, né? Principalmente falando do abuso sexual infantil. E aí, para começar, eu gostaria que Kalila trouxesse, né, todo esse conceito que eu acho que é incrível ter essa energia, né, essa disposição para falar sobre isso, porque de fato é muito confortável a gente continuar nos nossos conceitos e não parar para refletir sobre pontos necessários, né? Mas só para poder a gente começar a entender sobre isso, por que o abuso sexual infantil ele não existe. Pois é, esse eu acho que é minha narrativa já recorrente, né? E tem anos que, principalmente em maio, né, eu faço algum movimento sobre isso, sempre marcando muito essa coisa de que o abuso sexual infantil não existe, né? E eu sustento isso com 5 principais argumentos, mas antes da gente partir para o argumento, eu acho que é muito importante que a gente comece esse papo pensando na nossa própria percepção de sexualidade, né? Então, assim, se a gente vai iniciar um episódio, né, que vai ter como tema aí a sexualidade, né? Eu acho que é muito importante que a gente, antes de adentrar, de afunilar o tema especificamente, eu acho que a gente precisa pensar, peraí, eu tô pronta para ter essa conversa? Será que eu tô pronta para abrir mão um tanto da moral, um tanto da religião, um tanto de tantas coisas, né? Da herança familiar, da minha educação ou falta de educação sexual, para conseguir dialogar, né? Minimamente dialogar, porque a proposta de um episódio como esse, entendo eu, é o diálogo, né? A gente tá aqui para conversar, para trocar, para dialogar, né? Então eu acho que partir para uma conversa dessa com verdades universais, intransponíveis. Desliga, não vai servir pra você esse papo, não. Mas se existir a possibilidade de troca, de conversa, de diálogo, aí sim, senta aí, vamos conversar sobre isso, porque não é um assunto fácil, não é indolor,
né? Infelizmente, a nossa sexualidade às vezes é atravessada de muitas maneiras, inclusive violada de muitas maneiras, de maneira muito precoce, e a gente nem se deu conta sobre isso, né? E eu acho que ao longo do episódio a gente vai poder falar sobre isso, mas eu penso que a gente precisa partir de... Opa! Quando a gente vai para um episódio para falar sobre violação sexual contra as infâncias, vai tocar na minha própria sexualidade. Eu não posso perder isso de vista, mesmo que de forma inconsciente. Então, assim, dito isto, né? Quando a gente pensa, né? Quando a gente divulga e propaga, né? A linguagem do abuso, em alguma medida, a gente está colocando em dúvida algo que aconteceu. Principalmente porque a terminologia, ela é utilizada como brincadeira de criança, né? Ou brincadeiras de pessoas íntimas, de família. Mãe, ó, a Gia tá me abusando aqui, né? Então, assim, a palavra abuso está no cotidiano das pessoas como uma forma de brincar, né? E assim, gente, a gente precisa parar para pensar que o abuso é algo que eu tenho permissão de uso e que eu passo do limite. Então, assim, eu posso abusar do álcool. Eu tenho permissão de uso, né, supostamente 18, mas... tenho permissão de uso, e aí eu abusei hoje. Às vezes eu nem sei qual é meu limite. E aí tem isso ainda, né? Porque dependendo do dia, meu limite muda. Se eu comer, se eu não comer, né? Se eu tiver usado a medicação ou não. Então até pra eu pensar o álcool, por exemplo, esse limite entre uso e abuso, ele é um limite volátil. Ele não é um limite real. Eu não sei. Eu posso tomar até 3 copos. 3,2 eu tô abusando. Não sei, depende do dia, né? Então, assim, pra que eu abuse de algo, eu preciso partir de um lugar de permissão de uso. Não há permissão de uso de corpos de crianças. Ponto. Eu não abuso porque não há permissão de uso. Então, se eu considero que há abuso no corpo infantil, aí você pode me perguntar assim, há abuso com a infância? Pode ter um abuso de autoridade. Sim. Entende? Kalila, há abuso sexual? Há abuso sexual em relações consentidas, né? Então, eu tenho uma relação com o Gil, naquele momento o Gil me diz não, e eu passo do limite que ela me desenhou naquele dia. Eu abusei nessa relação que tem um consentimento prévio, né? E eu acho que esse é outro assunto, consentimento. Mas no corpo infantil não há concessão, não há consentimento, nunca pode haver. Logo, não há abuso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que se eu considero partindo, né, de uma possibilidade de considerar, né, essa linguagem, que eu acho que é uma linguagem, e aí talvez mais pra frente a gente possa falar, inclusive para quem serve, né, a manutenção da terminologia abuso, né, e o que sustenta isso, a gente estaria então considerando que há uma gradação de violação, né? Eu tenho o uso, eu tenho o abuso, e aí eu tenho a violação, a violência, né? Então a gente estaria considerando que é quase uma dosimetria, né? Tem uma régua, você pode medir. Eu podia usar até aqui, aí daqui eu já abusei, mas só a partir daqui que eu violo, né? Então, é outra problemática. A terceira coisa é justamente os dados, e a gente não pode perder de vista ele. Gente, 87% das violações notificadas, porque é importante que a gente marque que há uma subnotificação, por N questões, são de pessoas que estão ali no circuito doméstico dessa criança, né? E pensar sobre isso é contrapor a ideia do monstro. Porque toda vez que a gente está diante da violação sexual contra as infâncias... Mas quem faz isso é um monstro. Mas o tio lá não é um monstro pra mim. Logo, eu entro em choque dentro dos meus próprios afetos internos, porque me ensinaram que quem faz isso é monstro, mas o tio eu amo. E me tocou e me violou, entende? Então, assim,
é importante que, inclusive porque os dados indicam pra gente que são pessoas da confiança da família que transitam ali no ambiente doméstico, sustentar essa ideia de monstro é uma grande roubada, inclusive para prevenção, né, de violações sexuais. E é muito mais fácil dizer assim: será que você não entendeu errado? Não, foi uma brincadeira do tio. Ele tava te abusando. E aí a coisa entra num conforto. Abuso, né? Me abusou. Entende? E aí talvez a gente entenda, inclusive historicamente, de onde é que surge. A linguagem, ela não é só uma palavra. Nunca é só uma palavra, né? E por isso que pra mim é tão urgente a gente revisar, inclusive na legislação, né? A gente sustentar a dimensão do abuso é, em alguma maneira, a gente colocar uma interrogação. Será que você não entendeu mal? E quantas mulheres, e aí eu não tô dizendo de meninas, crianças, quantas mulheres duvidam da experiência do próprio corpo. Há pouco tempo a gente teve um caso amplamente divulgado de uma menina que foi encontrar uma pessoa que ela estava assim, um adolescente, um jovem que ela estava se relacionando e tinha lá outros 5, e ao final de uma grande violência, ela manda uma mensagem pro irmão: eu acho que fui estuprada, né? Então, assim, é uma dúvida. O trauma, ele é tão grande que há uma dúvida, né? E aí, voltando para as infâncias, é a gente pensar que é o meu tio legal, que brinca comigo, que minha mãe adora e que tá aqui sempre com a gente. Ou a tia, ou a babá, tá? Porque a gente também não vai fazer uma diferença de gênero, é importante que a gente demarque isso. Mas é alguém da confiança dessa família. Os casos dos monstros, como muito se pinta e e circula no nosso imaginário, inclusive cinematográfico, sei lá, 13%, 14%, é o mínimo, né? E aí a gente institui os grandes segredos familiares, né? Daí nascem os grandes segredos familiares. Então, acho que consegui, em alguma medida, construir alguns argumentos pra gente jogar aqui na mesa, cá, pra marcar que esse abuso sexual infantil não existe. E para terminar esta primeira parte, quando eu digo este copo é pra criança, esse copo é infantil, este livro é um livro infantil, então eu tô dizendo que esse livro é próprio pra infância. Eu posso dizer que uma violação é infantil? Porque não é próprio para as infâncias, né? É sempre contra as infâncias. E, inclusive, acho que a gente precisa chamar infâncias no plural mesmo, né? Considerando, né, na perspectiva até do território brasileiro, existem muitas infâncias, né? Nunca é uma infância só. Então, assim, nunca é infantil, é sempre contra, é sempre uma violação à infância. Acho que já deu pra gente ir. Sim, eu tenho prestado atenção, assim, nos últimos tempos sobre a questão das representações sociais, né? E aí, quando a gente fala a palavra, só de falar a palavra abuso, sem até trazer outras coisas, já se traz uma representação social nas pessoas. Quando a gente fala abuso sexual é outra, abuso sexual infantil é outra ainda, né? E aí você estava falando da questão dos monstros, mas a família às vezes também esconde, né? E não coloca nem como monstro, nem é como se não tivesse existido. São segredos, né, familiares ali que você vem falando. E muitas vezes há até uma defesa daquela pessoa, e a criança fica cada vez mais exposta, né? Essa é uma percepção que eu tenho. Vocês acreditam que isso acontece mesmo? Ainda hoje os corpos infantis são muito públicos. A gente ainda não aprendeu a entender que a gente tem um limite importante nos corpos das crianças. Isso é uma coisa que acontece desde... Quanto menor, mais público se torna. Porque a gente pede para beijar, a gente beija sem consentimento a bochecha, a gente fale com o tio, e o falar não é oi, o falar é abraçar, é tocar. Então, a gente está aprendendo que para a criança também precisam existir limites importantes desse corpo, desse corpinho que é tão pequeno, né? Diante disso, essa orientação, essa educação que é tão intuitiva e que
carrega essa intuição historicamente como uma grande voz ainda. Então, hoje a gente não tem uma popularidade de qual é o caminho que tem que se seguir em determinados temas. A gente fala já sobre isso já está posto, mas, de fato, a gente começa, ainda é muito embrionário, está muito no início de o que é que eu faço, de fato, né? Porque, ao mesmo tempo que existem condutas e orientações para aquela família sobre essa temática, a gente também tem uma construção de uma autoproteção. Então, é importante que a criança saiba também se autoproteger. Não como grande responsável, sozinha, mas sobre, e aí, o que é que eu faço se... Muitas vezes não é conversado. Não é conversado. Então, vamos lá. Então, quando recebe uma família no consultório, quando eu recebo uma demanda na escola, ou quando a gente conversa sobre esse assunto, porque a gente não pode esperar a demanda acontecer, a gente precisa conversar sobre isso. O que é dito? Vamos lá, uma criança pegou na parte íntima da outra, parte, né, desse lugar. Ou uma criança revelou algo. Quando Khalila estava trazendo a ideia de que, desse dado importantíssimo, de que o abusador, que a gente não pode chamar de abusador, né? O violador. Né? O violador, ele é uma pessoa muitas vezes conhecida, quase 90% das vezes conhecida. A gente ensina a criança ali, só quem pode pegar na parte íntima para lavar, né? Para cuidar, papai, mamãe, o médico do lado, a babá, aí a juntar e fica na casa da avó. A vovó já perdeu a informação. Já foi demais. Sim. Eu me lembro de um caso, uma vez, numa escola, a gente falando sobre uma técnica que a gente usa de semáforo do toque para ensinar, né? Onde pode tocar, onde não pode, por quê. E uma criança que havia passado por uma violência falou assim, só pode pegar papai. Alguém falou, papai, mamãe. Ela, papai não. Ela já levantou, papai não. Por quê? Porque quem é que pode tocar e para que se pode tocar? Essa é a pergunta. A gente manipula em que situação? E, às vezes, essa linguagem, ela é fundamental. Ela é fundamental. Não é só um termo que a gente está propondo trocar. É algo que tem camadas extensas, gigantescas, porque isso vai partir da mudança de conduta de quem está criando e educando, tanto como os cuidadores principais, quanto as escolas, os lugares que essa criança frequenta. Se eu tenho uma escola onde as crianças ainda não têm autonomia para usar o banheiro, eu preciso mapear quem é que vai ajudar essa criança a usar o banheiro. A escola, muitas vezes, está todo mundo cuidando de todo mundo, né? Porque ali, se uma criança cai, ninguém vai esperar. Não, chama a professora da criança cair. Não, bora lá. Um pega, outro pega. Vamos, vai, cuida. No banheiro, a coisa fica diferente. Eu não posso pedir para a tia da limpeza ajudar e auxiliar. Porque precisa ter uma pessoa de referência entendendo o que aquilo é uma preciosidade. É um lugar onde não se tem invasões, não podem se ter invasões. E a gente ensina isso desde do bebezinho, né? Licença que eu vou trocar sua fralda. Mas ele não está entendendo essa forma e conteúdo. Ele não está entendendo o conteúdo, mas a forma está sendo demonstrada e olhada no tom de voz. No momento que eu vou fazer a manipulação de um espaço que é íntimo, é de intimidade. Então, não é só um termo, é muito além disso. Que já começa, desde esses cuidados básicos, né? Já começa a formar ali nossa conexão com o nosso próprio corpo, né? Nossa identidade ali, quanto órgãos sexuais, né? Quanto composição corporal, desde bebezinho que a gente vem trazendo essa formação, né? O único lugar do nosso corpo que tem apelido é a parte íntima, né? Aí a gente olha, não pode chamar de um apelido aqui. Por quê? Por que o único lugar do corpo da gente que tem apelido é a parte íntima? Não tem um nome que se é. Nunca parei para refletir sobre essa vertente, né? Mas é verdade. A gente está colocando um infantil numa coisa que não é só. Acho que talvez a dificuldade dos adultos de lidar com os termos. Porque a gente tem também as construções de que sexualidade é como se estivesse falando sobre sexo.
sobre relação, sobre o ato de copulação especificamente. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando, não, educação sexual. Aí vem um monte de confusão. As crianças no currículo, ali nos seus 9, 10 anos, está no material didático elas aprenderem sobre aparelho reprodutor. E aí eu digo isso porque eu tenho um filho hoje de 11. Não sei em que ano você está assistindo, eu estou em 2026. As famílias ficam angustiadas. Eu tô falando de crianças de 9, 10 anos. Ai, meu Deus, vai dar aparelho reprodutor? Eu acho que minha filha ainda acredita na cegonha. Entende? Sim. Enquanto outras famílias estão educando os seus filhos. E lá em casa já rolou essa conversa. Inclusive, olha só, filho, este é o ano onde os meninos, eles começam a modificar os seus corpos e os seus hormônios. E as meninas também. E as meninas menstruam. Então, se por acaso você perceber mancha de sangue na calça de alguma colega, você vai se retirar da sala, procurar alguma adulta de referência da escola e pedir para que ela auxilie sua colega. E não vai comentar com ninguém, né? Para que a adulta de referência da escola possa ajudar a coleguinha naquele momento. Então, assim, é um momento que a gente precisa dialogar, assim como já falei com ele também, que o corpo dele vai modificar e que em algum momento ele vai ejacular. Que absurdo, gente. Absurdo é a gente não falar sobre isso dentro de casa. Absurdo é eu deixar crianças completamente sem repertório para que quando vem alguém com a intenção de aliciamento, elas não terem resposta para dar. Minha mãe sempre me pediu licença para trocar minha fralda. Como é que essa pessoa chega aqui e me toca sem me falar nada? Tem alguma coisa estranha aqui. No mínimo, eu preciso despertar o estranhamento. Então, a prevenção, que é o assunto que as pessoas e as famílias tanto ficam preocupadas, não é a prevenção da presença física do adulto, né? A gente acha que a gente vai estar ali e a gente... Não somos super poderosos, por mais que a fantasia da parentalidade, né, desça na gente. Não somos, né? Quem vai muitas vezes coibir, inclusive quando vai se estudar sobre a perspectiva do aliciamento de crianças, normalmente o aliciamento começa com perguntas simples, com exposição a imagens ambivalentes para ver como a criança reage. Então, as crianças que reagem de forma muito incisiva, os aliciadores, eles entendem que não são vítimas fáceis. Entende? Então, assim, gente, existe um processo. A violação, ela não aconteceu naquele momento. Houve investidas anteriores, mais sutis, mais duvidáveis, para ver se a criança silenciaria. E aí a história dos segredos que a gente estava falando mais cedo, né? Eu acho que Gi pode trazer isso, inclusive, melhor. O quanto, às vezes, a gente, enquanto família de criança, diz assim, olha, é um segredo aqui, mas você não pode... Vamos tomar um sorvete, mas você não pode contar para sua mãe, tá? Sim. O quanto isso, às vezes, a gente tá participando, né, do fortalecimento de uma lógica da síndrome do segredo, como se fala na literatura, sem nem imaginar. E falar sobre isso é complicado tanto para os profissionais que estão nas situações, né, quanto para as famílias, porque se colocando no lugar do profissional, você falar com a família sobre esse ponto é delicado, né? Sim. É um misto ali de questões que você precisa lidar para poder conversar sobre o assunto. E aí imagina a família receber isso também, né? É bem complicado, como você estava falando. Quando a gente levanta a bandeira que é para prevenção, todo mundo geralmente já dá uma abertura, né? É para prevenção. A gente está falando aqui para a prevenção. A ideia é prevenir, a ideia não é orientar, não é, enfim, para outros caminhos. Essa ideia de segredo, eu gosto muito de usar a palavra surpresa, quando se quer usar o segredo no lugar, né? A surpresa é algo que não se fala por um período e depois se fala. Então, porque é uma surpresa. Então, vamos fazer uma apresentação na escola de Dia das Mães e não pode contar para a mamãe porque é segredo, não, porque é surpresa. Maravilhosa, adorei. Então, é uma diferença porque a gente vai revelar aqui. Então, segredo não tem, não existe. Não peçam para suas crianças guardarem nenhuma informação, principalmente dos seus cuidadores de referência.
vocês podem estar contribuindo para um conjunto de ações de uma dificuldade de uma autoproteção, né? De uma autoproteção que ela possa ter em situações como essa. Sentar no colo é uma coisa que sempre me pega, né? Sente no colo, vem cá no colo do tio, porque a gente não sai sentando no colo de ninguém na vida, né? Os adultos, tudo bem, vou sentar. Ninguém vai sentando no colo de ninguém. Por que a criança tem que sair sentando no colo, né? Por quê? E elas vão naturalizando isso. Entra numa banalização. Incomoda. Não dá. Vamos lá, não é. Você não conhece a primeira vez ali, é parte dela, de se sentir confortável ali. E, obviamente, parte de quem chega também, né? De quem está ali naquele lugar. Então, são muitas ações que a gente tem. Muitas coisas que a gente precisa prestar atenção. E eu tenho muito cuidado com a ideia do... é tanto mimimi, porque quando a gente vai falar de temas que envolvem uma linguagem específica para serem cuidados, muitas vezes as pessoas caem no mimimi. A gente está falando de uma coisa muito séria. E de um lugar onde não se tem tanto acesso à informação de que aconteceu. Não era incomum de que as violências acontecessem e, ao relatar, a criança contar, eram abafadas, eram escondidas. Porque isso ia gerar uma crise no sistema familiar. Perfeito. E parte muito desse lugar, né? Quando a gente traz essas mudanças de conceitos de mais uma coisa, né? Para poder falar, para poder trazer. E às vezes parece que tem uma parte aí da população que tá meio com preguiça de pensar, né? Preguiça de refletir sobre os temas. E a gente pensa, como você falou, que é algo superficial, mas não é. A gente trocar uma nomenclatura de deixar de falar abuso sexual infantil para uma violação sexual muda profundamente ali a forma como aquela família pode lidar com isso, né? Por mais que não se perceba, assim, de uma forma inicial, mas quando a gente vai tratando sobre as camadas disso, a gente percebe que a família, com o passar do tempo, ela pode lidar com uma forma... A sociedade como um todo, né? Muda a representação social do que é o direito ao acesso ao corpo de uma criança. Perfeito. E acho que ainda mais, assim, né? Indo dessa dimensão coletiva que você traz... Indo para uma perspectiva mais individual, eu penso, que a gente consegue intervir, inclusive, na não instauração do trauma. Entende? Porque, veja, o evento é um evento propício à traumatização, mas eu não tenho uma instauração do trauma. Entende? Porque como a família, ela não duvida, porque o abuso, ele vem na caixa da dúvida. Abusou, será? Né? Até na conversa, mas será mesmo? Mas se você chega, violou, não vem na caixa da dúvida. Entende? E assim, gente, a dimensão Foucault fala muito sobre essa coisa do lugar e papel da linguagem, principalmente nesses nossos lugares, né? Profissionais, e entendendo, inclusive, que o ECA vai dizer que somos todos responsáveis, né? Pelo cuidado, pela... atenção a uma criança. Então, estamos todos, enquanto sociedade, enquanto comunidade, né? Ali responsáveis por cuidar, por não negligenciar. E me parece um tipo de negligência sustentar a dimensão do abuso enquanto forma de nomear um evento de violação contra as infâncias. Penso que é difícil para as famílias lidarem com isso também, né? Então, assim, eu não posso perder de vista que a violação ao corpo de uma criança é uma traição à família inteira, né? E cada um, aproveitando ali o livro do luto, cada um vai lidar ali com o seu luto. E tem gente que não banca lidar. Tem um livro que, né, em verdade é um caso da Gisèle Pelicot, aquela francesa que foi sedada e estuprada e concedida a homens, né? Um caso público. É interessante no livro dela que ela, mesmo vendo foto da filha dela, ela não banca a acreditar que a filha também foi violada. Tendo fotos. Porque assim, pra ela era demais.
ela descreve isso, né? Então, assim, a gente... E é isso. E quando eu te digo foi um abuso, você se ancora no lado que dói menos. Não, né? E aí tem uma coisa importante, né? Porque em alguma medida a gente centra uma violência sexual na penetração. Então, se não teve penetração... Não, pra quê? Né? Não, vai ficar tudo bem. Vai pro consultório da psicóloga e trata lá. Perfeito. Exatamente. E aí, eu tenho mulheres de 40, 50 anos que ainda estão tentando elaborar o que aconteceu lá na infância. Porque não ache que o tempo cuida, o tempo cura. O inconsciente não dá conta desse tempo cronológico. É subjetivo, né? Depende ali de cada situação, de cada pessoa, né? E de cada intervenção. E de cada intervenção. Porque eu acho que quando a família acredita que... duvida, né? Quando a família duvida, vem colado com a violação o desamparo. E o desamparo dá ali o terreno fértil para o trauma. Entende? Então, assim, quando eu passo por uma violência, qualquer que seja, e a sexual é uma delas, e alguém cola junto comigo, isso me dá a possibilidade de fazer a travessia de uma violência que passa. Mas na medida em que eu me sinto desamparada, muitas vezes o que fica é a paralisia da incapacidade de atravessar. E muitas vezes essa travessia vai ser feita nos consultórios de psicologia muitas décadas depois. Entende? Eu tenho mulheres adultas que não dão conta ainda de falar das suas violações na fase da infância, né? Tem uma história que um determinado dia uma mãe recebeu uma amiga em casa e a amiga tinha um neném, né? E aí, em algum momento, tinha uma filha de 9 anos e a menina é muito envolvida com o neném. E olha, que coisa linda, não sei o quê. E aí teve um momento de troca de fralda e a menina super interessada e acompanhando e não sei o quê. E aí teve o momento da amamentação e aí a menina participou e olhou e viu. E as mães eram amigas íntimas e tal. Então, a menina teve muito acesso àquilo tudo ali e tal. Enfim. Passou o dia, aí de noite a mãe tava dando banho na filha. Poxa, que legal o dia de hoje, né? A fulana veio aqui com a fulaninha, não sei o quê. Poxa, foi muito legal e tal. Você viu, e aquele momento assim. Pois é, eu já sabia de onde... hoje eu aprendi de onde sai o leite das meninas. Eu sabia de onde saiu o leite dos meninos. Eu não sabia de onde saiu o leite das meninas. E eu preciso de uma família que esteja preparada para ouvir uma narrativa dessa e sustente o semblante para que ela continue no mesmo tom. Porque se eu mudo o tom de voz com essa criança, ela entende que ela falou uma coisa inadequada e ela pode ali, comer. Ai, filha, que legal! Você viu o leite sair nas meninas na tia fulana. E dos meninos você viu quando? No tio fulano. E quem é que sustenta? Qual é o adulto que sustenta isso? Um adulto que consegue dialogar sobre a própria sexualidade. Um adulto que está ouvindo esse podcast agora e ele entende que sexualidade não é assunto de bar, que a gente bebe, dilui o superego para dar risada e falar de quem a gente comeu ou de quem a gente desejou. Sexualidade é um assunto sério que atravessa e estrutura a vida de pessoas. Essa é uma pessoa que tem condição de sustentar uma conversa dessa. E, obviamente, depois procurar ajuda. É denso, né? É difícil encontrar pessoas que consigam manter, de fato, ali essa postura dentro de um contexto desse, né? Manter a postura não significa que não tá difícil pra caramba, sim, né? Sim. Mas é manter com o objetivo de cuidar daquilo, né? De possibilitar um cuidado. Então... É difícil, muito difícil. É indigesto. E quantas vezes a gente, nos nossos fazeres, e aí a gente não tá falando de uma situação como essa, quantas vezes a gente escuta coisas indigestas, quantas vezes eu tô de perna cruzada
E às vezes, cruzando os dedos aqui como estratégia ali, ó, de regulação do meu próprio corpo, porque tem coisa que me atravessa. Eu sou um humano atravessando um outro humano, às vezes nos vales mais sombrios dele. Às vezes alguma sombra dele bate na esquina de uma sombra que é minha também. Entende? Então, assim, como não? Eu sou humana. Né? E agora é isso, a gente precisa. E se tiver doendo demais, a gente para por aqui. Tá tudo bem parar também. Eu acho que é uma travessia que a gente, inclusive, precisa ter, né? Tanto que ela vai até aí, termina de dar o banho na filha, muda de assunto completamente, termina de dar o banho na filha, e no dia seguinte ela vai tomar as providências, porque já era de noite e tal, enfim. E vai tomar todas as providências completamente destruída. Né? Destruída por dentro, mas estruturada por fora para conseguir resolver. Porque se você não mantém essa maturidade de lidar com a situação, você deixa a criança mais vulnerável, né? O manejo é fundamental, né, Gil? Porque aí cola na culpa. Porque essa ideia que Kali traz do, depois de X tempo, X anos é que vai ser revelado como uma dúvida, muitas vezes. Eu acho que fui, né? Eu acho que aconteceu. Porque a gente precisa ouvir do outro se sim ou se não. Porque internamente a gente não tem recurso para identificar. Faltou orientação. E faltou espaço de fala. Faltou diálogo. Muitas vezes, né? Essa questão de ter muitos códigos novos dentro da internet dos nossos filhos adolescentes, né? Então, muitas vezes a gente está ali. Eu recebo pais muito aflitos de quererem aprender esses códigos novos. Então, querer aprender a nova rede social. Querer aprender o que é que representa tal emoji. E se a gente for pensar, a gente não vai dar conta de aprender isso tudo. Não tem como, é impossível, muda muito rápido. O que é que vai diferenciar como eu me aproximo? O espaço seguro de conversa. Então, eu tenho um espaço seguro de fala, de conversação. Não necessariamente para aprender os códigos, uma parte importante, mas para que o outro possa falar, para que eu não vá controlar ali as outras coisas e a partir daí eu entender o que é que está se passando, para que meu filho tenha espaço de contar e de dizer. E eu costumo falar, gente, nunca há tempo perdido para se começar isso. Porque pode ser você que está me ouvindo agora e fala assim, poxa, eu não estabeleci essa relação. Ainda há tempo. Ainda há tempo de poder fazer. Mesmo quando eu tô falando de uma criança maior, de um adolescente, de um pré-adolescente. De um adulto. De um adulto. De um adulto. Né? Eu sei que o tema aqui é criança, não sei se eu tô fugindo do tema, 2 altos, até porque a minha criança ainda está aqui. Sim. E às vezes a minha criança, de 43, ainda espera espaço com os meus cuidadores primários. Sim. Né? Às vezes a gente ainda está esperando. Né? Então, sempre é tempo em todo tempo. Sim. É isso aí. E é importante, se você não consegue fazer isso sozinho, buscar uma ajuda, né? Buscar uma ajuda, buscar a beleza de você educar uma criança em mais de um, tem essa possibilidade. E a beleza de você buscar uma ajuda, uma orientação parental, né? Ou uma orientação de alguém que possa te conduzir ali. Claro que a psicologia tem esse pedaço importante, mas eu entendo que hoje a gente tem outros espaços também, né? Às vezes fala, não, eu vou parar aqui, vou procurar uma ajuda profissional só. Óbvio, tem um fazer diferente ali. Mas busque gente para partilhar, né? Para estar em conjunto ali, naquela ideia enfim, de troca, de construção, de ampliação de sentido. Dentro da orientação parental, não é incomum que chegue, né? Essa ideia, tanto de isso aconteceu dentro da família, o que é que a gente faz, mas também isso, às vezes, aconteceu com o meu filho adolescente na escola. Então, meu filho foi né? 2 altos também aqui na infância. Mas na adolescência, o meu filho foi a pessoa que fotografou a menina que ele estava ficando. Então, esse é o tipo de papo que precisa existir em muitas camadas. Na ideia, por exemplo, a filha vai ficar pela primeira vez com o menino e chegando lá, ele vai querer passar a mão em lugares. O que é que você vai permitir disso? Onde é que você não vai permitir? Tem um tesão ali acontecendo. É o tipo de papo que, é o primeiro beijo. E se for, né? Se acontecer mais, até onde a gente está conversando? E quem é esse menino que você está ficando? Será que ele vai contar para
para as pessoas que ele fez o quê? Ou quem é essa menina que você tá ficando? Ela vai contar o quê? Então, essa ideia muito de um cuidado com essa temática de bebezinho ali, desde a licença, né? Desde o sair, desde o trocar a fralda, de uma criança um pouquinho mais velha. Porque às vezes, tá na praia, tira tudo, deixa pelada, passa aqui uma água. O corpo tá público, tá sendo visto. Parece ser uma coisa tão comum, né? Porque a gente parte do imaginário que a sociedade não sexualiza o corpo Da criança. E aí quem tá errado é a gente. E aí, quando essa criança começa a crescer, que começa a se desenvolver, né? Principalmente os órgãos genitais, aí precisa esconder. Então, você vai crescendo ali, tirando a roupa na praia, Sim. né? E de repente você precisa esconder. E aí você reprime. Então, não tem esse diálogo, né? E assim, quanto profissional de saúde, fazendo atividades de educação sexual, né? Para adolescentes, a gente ouve muito de pais. Vocês estão ensinando nossos filhos a fazerem sexo, né? E não é isso. Falar sobre sexualidade não é ensinar as crianças sobre isso, né? Ensinar adolescentes sobre isso. E a sociedade, ela está dentro dessa crença de que as escolas não podem falar sobre sexualidade. Mas as famílias também não. Fala onde? Fala onde sobre sexualidade? Na novela? Pois é, esse é o ponto. E assim, e tem uma coisa que eu queria rebobinar um pouquinho. Eu sou do tempo de que rebobina. Que gente, toda vez que um assunto você se constrange de falar no coletivo, somos seres sociais, né? Então, somos uma espécie que vive coletivamente. Por mais que a sociedade neoliberal diga a gente que somos individuais. Não, somos seres coletivos, né? Inclusive, é responsabilidade de uma aldeia inteira criar uma criança. Esse negócio de 2 criarem só, eu acho um problemão. Mas toda vez que um assunto você sentir que você não quer compartilhar, mesmo com pessoas que supostamente você confia, já tem uma coisa esquisita aí. E aí a gente tá aqui falando da violação, mas assim, até aquela mensagem que seu companheiro ou que sua companheira mandou e que você se constrange, que você não mostraria pra ninguém. E aí a gente tá falando de outro tipo de abuso. Mas já que é abuso, né? Então assim, normalmente, quando há um constrangimento, poxa, isso aqui eu não vou contar, isso aqui eu não vou falar, isso aqui me constrange. Por que o constrangimento? Tudo que constrange a gente vale a pena um olhar mais cuidadoso, com mais presença do que constrange e por que constrange. Porque pode denunciar ali algum tipo de constrangimento socialmente aceito e que a gente precisa fazer cara de coerência. E viva as piadas misóginas, por exemplo. Entende por que constrange? Né? E por que alguns não se constrangem? Isso é importante que se diga também, né? E o que a gente faz com esse constrangimento, né? Que às vezes constrange, você silencia, ou constrange, você tenta lidar com isso, tenta entender, né? O constrangimento. E as famílias, mais uma vez, né? Tem o lugar de validar essas crianças. O que vão fazer com isso? Todo o repertório infantil, ele é ensinado. Seja ensinado no verbo, seja ensinado no exemplo. Então, se eu tenho uma mãe que silencia, possivelmente eu vou aprender a silenciar, principalmente, né, numa perspectiva de gênero, eu vou aprender a silenciar também. Então, assim, acho que a gente precisa, né, de trazer isso pra roda, né? Te incomodou, te envergonhou, o que você sentiu? Nomeia aí. É raiva o que você tá sentindo? Nomeia aí o que você tá sentindo, pra que a gente saiba o que faz com isso. Sim. É o repertório. A família é a primeira base pedagógica de vida da gente, né? O cuidador principal ali. Então, é como ele fala, o que ele fala e principalmente como ele age diante daquilo, né? Às vezes eu recebo os pais assim, ele tá com muito medo de errar, ele não, né? Tá muito grudado ali numa ideia de perfeccionismo. Vocês erram na frente dele, às vezes assim, acontece. Vocês assumem que erraram, vocês estão ali disfarçando. Ele engole o choro toda vez. Já aconteceu de chorar alguma vez, assim? Quando você teve vontade de chorar, fez o quê mesmo, né? Então, a gente tem que olhar para como a gente se comporta diante daquilo. Porque isso é o arrasta, né? O exemplo, né? Que vem muito do lugar de onde que esses pais dos pais
se comportaram, né? Porque você educa o seu filho muito do que você foi educado também. Ou você reforçando o que você recebeu de educação, ou você contrariando, indo na via contrária daquilo que você recebeu de educação, né? Cara, repare só, isso era quase como as únicas vias antes, né? A gente tinha ou repetia ou repelia, muito intuitivamente por conta do que aconteceu. Hoje em dia a gente tem acesso à informação. Então, hoje em dia a gente tem mais possibilidades, né? De não ir para esses dois caminhos, do igual ou do extremamente diferente. Que o extremamente diferente ainda tem o meu como referência, Sim. né? Sim. Porque quando eu digo quero ser diferente de, a minha referência Existe, né? Existem informações que a gente sabe que elas vão ser cuidadas de uma forma para proteger mais. Então, se a gente falar, sei lá, do bater infantil como forma de disciplina. Bater é violência e agressão. Não tem muito que a gente ficar pensando diferente disso, né? Por mais que hoje em dia se entenda, muita gente ainda leva, mas eu bati, eu não morri, Apanhei, né? não morri. Apanhei e tô aqui. Ninguém, a gente sabe disso, não estão criando sobreviventes. O que é que isso faz com você? Por onde isso faz? Mas principalmente pensando o que é violência ali, né? Então, a gente tem norteadores hoje diferentes, a gente tem acesso, melhor, a gente tem informação, né? A gente tem informação. E esses pais estão desejosos por isso, né? A minha percepção é de que eles estão buscando, né? Muitos buscam essa ajuda nessa construção, né? Nesse tricô ali no consultório, de uma orientação de por onde é que eu vou aqui, isso aqui não tá fazendo muito sentido, eu não quero repetir. E quando a gente está falando da violência sexual, infantil, a gente está falando também de como conduzir, não só esperando acontecer, mas, pô, vamos lá. Lá nas escolas, muitas vezes, a gente faz roleplay mesmo. A situação é essa. Principalmente ali no fundamental, que dá mais margem. A situação é essa. O que você faz aqui? Você grita, você corre, você chama alguém. São 3 coisas. Tá ali. Você grita, você corre. E você chama, você conta pra alguém, né? Você precisa contar pra alguém. Para os mais velhos, a gente já tem o Disque 100, né? Porque é um serviço 24 horas de denúncia a direitos humanos. Então, o Disque 100 é nosso braço ali, que essa geração, ela já tem uma proximidade maior, né? Nisso. Então, pra galera ali mais adolescente, a gente já usa desse recurso. Mas para os pequenos, a gente vem para a infância, a gente vem na ideia do, vamos lá, grita, corre, conta para alguém. Da comunicação, né? O passo a passo é simples, se a gente for pensar de instrução, né? E aí a gente tem, assim, um monte de literatura hoje em dia. A gente tem música, a gente tem campanha. Ainda não chega do jeito que deveria chegar. Porque tem uma resistência, né? resistência. Porque ainda se tem essa crença de que levar isso para as escolas é ensinar, né? Sobre sexo e não prevenir. A resistência, o constrangimento que a Lila traz. Então, tem um constrangimento de falar, o não saber como falar, né? Como é que eu falo sobre isso aqui? Então, é equação, né? É um bocado de coisa ali. É estrutural, muitas vezes, eu acredito, né? Mas eu acho que estrutura se muda também, né? Tem um livro, né? Já falar diretamente pra câmera. Tem um livro muito massa chamado Gogó, De Onde Vêm os Bebês. Gogó, enfim. Carolina Arcari, acho o nome da autora. E ele é extraordinário pra gente introduzir o assunto da sexualidade. Sugiro, inclusive, que os pais leiam antes, porque os pais podem ficar constrangidos na leitura, né? Tem uma página especificamente, que é uma página dupla. Então, as páginas, quando se fecham, viram portas, né? Que é o tipo do ato sexual, a portas fechadas. E aí, abre a porta, tem o corpo masculino, o corpo feminino, numa referência de relação heterossexual, apontando ali, né, para o órgão sexual de cada um dos personagens ali do livro. Então, assim, é uma forma... E eu lembro que quando eu li com o meu filho, eu me preparei para aquele momento. E ele leu como se fosse
qualquer outro livro. E saiu e foi seguir a vida dele. E eu me senti órfã de conversa. Porque é isso. Porque, em verdade, a gente precisa... A sexualidade, ela é natural. A gente é que criou um grande tabu. Então, o tabu é nosso, né? Não é da criança. A criança não vem com isso. Olha, mas então não, ele foi e seguiu a vida dele, né? Eu que fiquei ali carente. Outro dia ele me perguntou alguma coisa, eu fui, aproveitei, falei, disse que ia comprar camisinha pra mostrar ele o que era e tal. Aí no dia seguinte ele chegou pra uma amiga minha e disse assim, eu perguntei não sei o que pra minha mãe me deu uma palestra. Aí eu fiquei arrasada, aí quando depois, né, meu filho, se você achar que eu tô falando demais, você sinaliza, você não gosta de ser palestrante? Eu acho que ele quis me consolar, sabe? Estrategista, inteligente. Muito. Aí, não, você não gosta de ser palestrante? Tudo bem, pra mim tava tudo bem. Tava tudo bem, assim. Mas é isso, assim, eu acho que... E por isso que esse episódio, né, escolhi começar dizendo, gente... Vamos pensar a forma como a gente lida com a nossa sexualidade. Vamos pensar o quanto de álcool, às vezes, a gente precisa... ou entorpecente, sei lá o quê, para que a gente consiga falar sobre isso, sustentando olho no olho, né? Porque você vê as pessoas, inclusive, encolhendo os corpos, baixando o olhar para falar desse corpo, que é um corpo que goza no mundo. E gozar não é pecado. E talvez exista uma outra dimensão aí que não caiba aqui a gente falar sobre isso. Mas a gente precisa, inclusive, perseguir os nossos gozos do corpo e da vida, né? Que não é só sexual, né? Que não é só sexual, mas é também, né? Sim. Só que aí é que vem para um outro ponto, né? Eu não consigo controlar pessoas que gozam. Então não é interessante para mim ter uma sociedade gozante no corpo e na vida. Foi o que você estava falando e veio muito na mente, né? Essa questão aí dos tabus com a sexualidade tem um motivo dentro do nosso sistema, né? Não é à toa que ainda se sustenta a ideia de que sexo tem finalidade reprodutiva. Olha só, né? Gente, é fantástico conversar com vocês sobre esse assunto. A gente poderia ficar horas aqui, né, falando sobre isso, mas nosso episódio está chegando ao fim. Mas eu queria reforçar, assim, a questão do conceito, né, porque de fato é interessante pra gente, quanto sociedade, repensar sobre alguns conceitos, principalmente quando a gente está falando de crianças, né, que tem uma vulnerabilidade ali em lidar com seus corpos, em lidar com a sua vida. E essa mudança aí de abuso sexual infantil para uma violação sexual muda completamente a forma que uma família recebe, né? Que uma criança recebe, que a gente pode lidar com isso também de uma forma diferente. E eu acho muito interessante, né, a sua proposta e que você continue tendo a garra, né, a energia e a força para levar adiante aí esse conceito, para que a gente, de fato, como sociedade, consiga mudar uma representação social que é do abuso, que é da palavra abuso, que engatilha ali diversas questões, né? A depender de cada subjetividade, de cada pessoa. Mas, para mim, foi incrível poder conversar com vocês sobre isso, né? A gente sempre pede uma reflexão para os nossos ouvintes, uma mensagem, algo, né, que esteja aí no imaginário de vocês. O que é que vocês podem deixar para quem está ouvindo até aqui de mensagem hoje? Eu gosto de uma frase e uso muito ela no meu fazer. Educar um ser humano, eu acredito muito que é a tarefa mais difícil do mundo. Eu não consigo pensar em outra tarefa que seja mais complexa do que essa. Bora pedir ajuda, bora se juntar, né? Bora conversar sobre isso, pra gente ir encontrando maneiras, formas de fazer que partam do respeito. Boa. Arrasou. Eu acho também difícil. Sinto uma dificuldade absurda. Uma reflexão, gente, gozem. Gozem, né? Gozem na cama, gozem na mesa, gozem no colo de amigos. E principalmente ampliem o sentido e significado da palavra gozo, para que vocês consigam entender que sexualidade está muito além do sexo. Uma vida gozante é uma vida
com sentido de propósito. E consentida, né? E consentida. Mas é porque como eu quero que você goze, eu tô dizendo gozem, né? Se permita gozar. Com consentimentos. Seu mesmo. De todos envolvidos. Não, é porque, veja, o gozar, eu tô falando de mim. Se eu vou convidar o outro pra minha festa, aí é uma coisa à parte. E se o outro quiser vir, né? Para você que assistiu até aqui, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar. Deixa aí nos comentários o que é que você acha desse assunto. Vocês acham que deveriam mesmo, né, ter essa reflexão sobre o tema? Muda na mente de vocês quando vocês ouvem, né, a palavra abuso com a palavra violação, que é diferente. Deixa aí nos comentários para poder a gente continuar esse bate-papo. Obrigada pela participação de vocês, agradeço novamente, né? É sempre um prazer, espero que a gente tenha outras oportunidades de estar aqui conversando sobre outros temas. Mas antes de finalizar, onde é que a gente encontra vocês? Vocês me encontram no @GilParaíso, PC, Paraíso com Z. E nos consultórios, nas escolas, nos lugares, no mercado. Por aí. Eu tô no Instagram, né? Eu ocupo o Instagram no perfil de Propósito por Propósito. Kalila, K e 2 L's, Kalila. E gostei do mercado, mas apesar de que tem me dado uma preguiça, menina. Eu adoro. É mais fácil me encontrar nos teatros. Maravilha. Muito obrigada para você que assistiu até aqui e até a próxima.